Mas tem gente que tem o dom de cantar. É diferente de apenas cantar. Da mesma forma de tocar algum instrumento. Todos ali tocam instrumento. Mas tem pessoas que têm o dom de tocar. Da mesma forma de pregar. Todos nós aqui podemos pregar. Mas tem gente que tem o dom de pregar. Então a mesma coisa refere-se ao dom da fé. Todos nós temos fé. Mas algum desses que eu vou ler aqui realmente exerceram esse dom da fé. Amém? Então vou estar lendo aqui. Então é Hebreus 11, do 1 ao 12. Então vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Amém? Eu vou dar alguns exemplos de mais alguns versículos que demonstram essa fé, esse dom, tá? Romanos, depois se vocês quiserem só anotar, eu não vou estar lendo, só vou estar passando aqui e só ilustrando aqui um pouco a passagem. Romanos 10, 17 fala que mostra que a fé vem ao escutarmos e guardarmos a mensagem de Deus. 2 Coríntios 5, 7 ressalta que a vida cristã é guiada pela confiança em Deus e não pelas circunstâncias visíveis. Amém? Amém. Tiago 2, 17 ensina que a verdadeira fé se manifesta em ações, não apenas em palavras ou sentimentos. Agora, Marcos 11, 24 e Tiago 5, 15 ensina que a oração com fé tem poder. Efésios 2, 8 por meio da fé alcançamos a graça de Deus. Mateus 17, 20 fala que mostra que a fé, mesmo pequena, pode alcançar grandes coisas, que é referente até ao grão de mostarda, né? Que o pastor já nos explicou aqui, referente que a questão não é nem o tamanho do grão de mostarda, mas sim o resultado que ela dá, né? Que pelo que eu estudei, ela possa uma árvore até 5 metros, com um tronco bem robusto e com galhos também muito fortes. Então, ilustra essa questão nossa que, por mais que a princípio
a nossa fé ali, o nosso ato ali possa ser pequeno perante muitas coisas, mas lá na frente teremos um grande resultado. Amém? Abacuque 2:4. Mas o justo viverá pela fé. Da mesma forma, Hebreus 10:38 também fala do mesmo sentido dessa palavra. Mateus 8:10, que é a questão da fé do centurião de Cafarnaum. Amém? Mateus 9:22, a mulher do fluxo de sangue. E todos esses versículos que eu estou passando é referente à fé, tá? Então depois, se os irmãos quiserem ler, é referente a essa fé, a esse dom que estamos explicando, né, nessa noite. Mateus 9:29, a cura dos 2 cegos. Romanos 3:22 fala: somos justificados, perdoados, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Efésios 4:5 fala que temos uma só fé. Não existem várias, né, fé. Existe apenas uma. É coisa que só um Espírito. Amém? Filipenses 3:9. Justiça que provém da fé em Cristo, né? Que não é a nossa justiça, o nosso poder. Filipenses 3:9, né? Que não fala da nossa justiça, da nossa própria justiça, mas sim a justiça que provém da fé em Jesus Cristo. Amém? E 1 João 5:4, a nossa vitória é a fé em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Alguma pergunta, alguma dúvida? 1 João 5:4. Alguém queria perguntar alguma coisa referente à fé? Ou ficou com dúvida de alguma passagem? Amém? Amém? Lá no começo de 2 Coríntios, qual que era? Depois de Romanos 10:17. 2 Coríntios 5:7. Ressalta que a vida cristã é guiada pela confiança em Deus e não pelas circunstâncias visíveis. Amém? Também tem a passagem que Jesus fala, né, que felizes são aqueles que não viram, né? Que crerão. Que crerão, porque aqueles que viram não creram. Amém? Alguém? Alguma mais uma pergunta? Não? Tome. Vergonha de perguntar, não, irmão. Pode perguntar. Pode perguntar. Se eu vou saber responder, é outra situação. Eu faço. Não perguntem, então. Vai sobrar pra mim. Amém? Brincadeira. Não, versículo 11 foi o que eu li. Não, mas você leu Do 1 ao 12. Você não leu 11, você leu a moça, mas eu não lembro. Tenho certeza que não falou 12. Mas até o 11. Não, isso, eu li até Hebreus 11, do 1 ao 11. Você tinha falado 12. 12? Nossa, perdão. Não, é isso mesmo, é 1 ao 12, E qual que vocês estão falando? Hebreus 11, do 1 ao 12. Ao 12 fala, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes, tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Amém, irmão? Amém. Mais alguma pergunta? Pergunta? Não? Não? Posso ir? Beleza. Agora eu vou falar sobre o dom de curar. Então eu vou escrever aqui as palavras, tá?
O louvor do vizinho hoje tá forte, né? Eu achei muito o seu. Deixa. Pode deixar no celular. Aí eu deixo aqui, pelo menos. Porque tira o foco, né? Mas eu vou pular. A gente vai fazer uma oração com posição de mão aqui na parede, moço. Vai colocar as formas mais calma. Você testando a nossa fé. 43. Não, pode deixar só aqui mesmo. Tá no máximo. Agora, referente ao dom de curar. Amém? Então, o primeiro é curar, que é em latim. Amém? O significado é cuidar de, tratar, ter zelo, tratar uma doença para restaurar a saúde. Vou repetir. Cuidar de, tratar, ter zelo, tratar uma doença para restaurar a saúde. No hebraico é Rafá. O significado é no hebraico Rafá. O significado é curar, restaurar, reparar, tornar saudável. Vamos lá, no hebraico, o significado é curar, restaurar, reparar, tornar saudável. E no nosso dicionário é restaurar, eliminar uma doença ou mal, livrar de um sofrimento físico, emocional ou espiritual. Vou repetir. Restaurar, eliminar uma doença ou mal, livrar de um sofrimento físico, emocional ou espiritual. Alguém quer que eu repita alguma coisa? Vamos lá. Quando nós lemos o texto básico em relação aos dons, se os irmãos puderem abrir lá, que é 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, né? 12, do 1 ao 11. Do 12, do 1 ao 11. Mas mais preciso, já o que estamos vendo aqui, começa no 7. Então, 1 Coríntios 12, 7. Ela fala, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, ao outro, fé, pelo mesmo Espírito, e ao outro, dons de curar. Então aqui, a expressão, ela não fala dom de curar, e sim fala dons de curar, que em grego Escreve.
grego. Isso é em grego. Que é dons de cura. Dons de cura em grego é esse aqui. Esse nome aqui. Charles matar e é matou. Não sei se é isso. Ou Charles mata, não sei o que isso aqui. E o significado é literalmente capacidades de curas. O significado, capacidades de curas. Então, há diferentes tipos de cura. Pode ser cura física, emocional ou espiritual. Então, é referente aos dons de cura, os dons de curar. Como acabamos de ler aqui na Bíblia. Então, eu vou passar para vocês dois tópicos, referente a versículos que falam sobre a cura física, e depois outros versículos que falam sobre a cura emocional e cura espiritual. Né? Então, todos conseguiram anotar ali o significado? Conseguiu? Conseguiu, João? Conseguiu? Conseguiu? É assim, só é um risco. Como se fosse um tio, mas é retinho. Então, o primeiro tópico é cura física, que é restauração do corpo. O primeiro tópico é cura física, que é restauração do corpo. Vamos lá. O primeiro versículo é João 9, João 9, capítulo 9, versículos 6 e 7, que fala sobre a cura de um cego de nascença. Então, João, capítulo 9, versículos 6 e 7, fala sobre a cura de um cego de nascença. Isso, eu falei, o primeiro tópico é cura física. Então, todos esses versículos que eu vou falar aqui é referente à cura física, que é a restauração do corpo. Então, vamos lá, o primeiro é João, capítulo 9, versículos 6 e 7. A cura de um cego de nascença. Segundo, Atos 3, versículos 6 ao 8. Tá? Atos 3, versículos 6 ao 8. Que é referente à cura de um coxo de nascença. Terceiro, em Mateus 8, 2 e 3. Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3. Fala sobre a cura de um leproso. Próximo. Mateus 8, versículo 14 e 15. Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Fala sobre a cura da sogra de Pedro, que ela se encontrava com febre. Então, o próximo, Mateus 9, versículo 2 ao 7. Mateus capítulo 9, versículo 2 ao 7. A cura de um paralítico. Mateus 9, 2 ao 7. A cura de um paralítico. Mateus 9, versículo 20 ao 22. Mateus 9, versículo 20 ao 22. A cura da mulher com fluxo de sangue.
17 ao 22, a cura da mulher com fluxo de sangue. Mateus 9, versículo 27 ao 30. Mateus 9, 27 ao 30. A cura de 2 cegos. Lucas, capítulo 17, versículo 12 ao 14. Lucas, capítulo 17, versículo 12 ao 14. Fala sobre a cura dos 10 leprosos. E o último, João, capítulo 5, versículo 5 ao 9. João, capítulo 5, versículo 5 ao 9. A cura de um homem paralítico há 38 anos. Então, João 5, do 5 ao 9, a cura de um homem paralítico há 38 anos. Então, esses versículos se referem à cura física. Amém? Aquilo que Jesus operou sobre a vida deles. E agora eu vou falar do segundo tópico, que é cura emocional e cura espiritual. Cura emocional, libertação de traumas e dores interiores. Então, cura emocional, libertação de traumas e dores interiores. E cura espiritual, libertação do pecado e forças malignas. Então, cura espiritual, libertação do pecado e forças malignas. Então agora eu vou passar para vocês alguns versículos que referem cura emocional. Vamos lá. Cura emocional, libertação de traumas e dores interiores. Cura espiritual, libertação do pecado e forças malignas. Bem? Então, alguns versículos que se repetem em Mateus, Marcos e Lucas, eu só vou passar de um para não ficar muito extenso, tá bem? Primeiro, Mateus 8, Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 32, que fala sobre a cura dos endemoniados de Gadara. Aqui em Mateus fala sobre 2, mas em Marcos e em Lucas fala de apenas um endemoniado de Gadara. Bem, então, Mateus 8, versículo 28 ao 32, fala sobre a cura dos endemoniados de Gadara. Os dois seriam cura emocional ou cura espiritual. É que aqui no meu estudo, depois o pastor pode falar melhor. Você vai falando e a gente vai identificando. Esse é espiritual. Isso, esse aqui no caso seria espiritual. Porque eu não achei poucos como uma cura definição. emocional. Eu achei. Você vai falando e a gente vai secando. Que na minha pesquisa assim, eu não tive essa questão de identificar dos que eu pesquisei, né? Vamos lá. Mateus 9, segundo. Mateus 9, 32 e 33. Então o primeiro é que o pastor falou que era cura espiritual, tá? Que era a cura dos endemoniados e Gadara. Então Mateus 9, 32 e versículo 32 e 33 fala a cura de um mudo que estava endemoniado. Isso seria espiritual também, né? Então, Mateus 9, 32 e 33, a cura de um mudo seria o contexto espiritual. Terceiro, Mateus 15, 22 ao 28. Fala sobre a cura da filha que estava endemoniada de uma mulher cananeia. Também se refere a espiritual. Mateus 15, versículo 22 ao 28. A cura
da filha de uma mulher cananeia. Isso aqui é uma cura espiritual. Tá bem? Então, próximo. Marcos 9, versículo 14 ao 32. Marcos 9, 14 ao 32. Fala sobre a cura de um menino endemoniado. Esse aqui também se refere a Sempre quando se refere em endemoniado, é espiritual. Praticamente todos vai ser espiritual. Lucas 4, do versículo 31 ao 37. Aí fala a libertação de um espírito imundo de um homem. E aqui fala quando Jesus estava no templo, né? Qual? Lucas 4, versículo 31 ao 37. Ele estava ao templo e veio esse homem endemoniado, e os demônios ali falou, reconhecendo que Cristo era o Filho de Deus, e antes de os demônios continuar falando, Jesus já repreendeu e o homem foi liberto. Amém? Então isso aqui seria também uma cura espiritual. E o último que eu pesquisei aqui foi Lucas 13, versículo 10 ao 13. Então, Lucas 13, versículo 10 ao 13. Fala a cura de uma mulher que o espírito maligno a mantinha encurvada. Então, já havia muito tempo, e quando Jesus a observou, viu que aquele problema que ela tinha, de ela ser encurvada, era referente ao espírito maligno. E ali Jesus repreendeu, e no mesmo instante ela voltou à sua postura normal. E aqui seria também uma cura espiritual. Então, a emocional, irmãos, peço desculpa, mas eu não consegui achar referente às minhas pesquisas. Então, todas as que eu citei, com a ajuda do pastor aqui, foram todas curas espirituais. Amém? Alguém teria alguma pergunta? Referente a... Isso é o que eu passei aqui. Se ele fez isso aqui aí, o verso do demônio falar de conhecer Jesus, no 4, e no 47. Sim. Daí tanto Mateus 8, 28 ao 32, como Marcos 5, 1 ao 20, e como Lucas 8, 26 ao 39, fala do mesmo contexto. Que se refere ao que vivia entre túmulos e que ao expulsar os demônios fala para que sejam colocados nos porcos, que fala para ele ser lançado nos porcos e os porcos ali se precipitaram. Tá bem? Acho que a dúvida que o seu pai acrescentou é que também esses reconheceram. Eles também reconheceram, né? Dobrou, se ajoelhou, né? Quando Jesus, isso o pastor também já falou aqui também, né? Que quando Jesus colocou o pé, né, na cidade, desceu do barco, né? Ali Satanás já reconheceu a autoridade de Jesus e automaticamente ele já se rendeu, se prostrou e falou com Jesus, né? Que eles vinham a emocionado poderia ser o filho. Ali é como é uma parábola, né? Mas não tem muito assim de... tem a ver também. Bem mais íntimo. Foi referente ao que eu tinha estudado. Era referente a isso. Se os irmãos têm alguma pergunta, se eu puder responder, estou aqui à disposição. Quiser citar alguma coisa também, quiser falar alguma coisa também, aproveita. Não,
Ah, aquilo mas daí não foi cura, né? Foi livramento. Não, isso é. Tinha acho que uns 16 anos, aí eu trabalhava na prefeitura e eu trabalhava fazendo leitura da água, entregar conta. E aí eu não posso dizer se foi um belo dia, né? Mas eu fui ali para Estância Quente e ali é muito sítio, né? E eu sempre enganava o cachorro lá. Ao cão, você enganava o cão lá. Enganava o cão, literalmente. Que tinha um muro e na maioria das casas tem aquele buraquinho, né? Pra ver o registro e ler. E sempre lá o abençoado fechava a tampa do registro. E aí eu sempre ia lá, esperava o cachorro. Eu acho que era o cão que fazia isso. O muro era grande. E aí eu esperava ele ficar aqui junto comigo e batia o pé. O cachorro ia até o final. E aí dava tempo de eu enfiar a mão, virar e levantar a tampa. Só que nesse dia o cão tava mais Ele tava mais esperto. O cão tá falando, hoje eu pego ele. E aí nesse dia eu fiz a mesma coisa, só que eu não olhei antes como que tava. O relógio tava virado pro outro lado. Antes só tinha o esforço só de colocar a mão e levantar. E quando eu bati o pé, o cachorro foi, eu enfiei a mão, só que o relógio tava virado pro lado de dentro. Eu fiz assim, quando eu virei, ele grudou. Eu tinha a parede e ele era um mistura de Rottweiler com vira-lata, então o cachorro era grande. Então tinha a parede aqui, eu não vi o cachorro, mas meu irmão tava lá e ele prendeu. Então ele prendeu com o maxilar aqui, né? E é igual o cachorro quando pega alguma coisa, ele vai só indo pra trás, né? Então eu tava. E era aqueles. Devia ser de 4 polegadas, assim. E só cabia o meu braço só. E aí nessa eu ficava. Ele me puxava. Braço de ferro. Puxava. Não tinha como soltar. Eu falei, Senhor, me ajuda. Eu não sabia o que fazer. Por favor, me ajuda. Eu não sei como, mas eu consegui enfiar essa mão dentro do buraco também. E quando ele me viu essa outra mão, ele soltou essa daqui. Ele soltou e ainda ele cortou aqui esse dedo aqui e eu puxei. Quando eu puxei, irmãos, a metade da mão aqui estava esfolada. Assim, ó. Aí eu fiquei com medo que já tinha estourado tudo, né? Aí quando eu fiz assim, aí eu vi que tava funcionando ainda, mas aí apareceu tudo. Osso, nervo, tudo aqui. Eu falei, meu Deus do céu. E aí na hora começou a minha camiseta, jorrou de sangue. Aí eu só coloquei a mão aqui e fui. E aí na hora minha pressão caiu. E eu fui indo assim, entrei numa casa vizinha lá. Aí tinha um outro cachorro, pastor alemão lá, não tava nem vendo. Meu Deus. Até agora que vai demorar, né? E eu fui, ó, a mão pingando. Aí o caseiro viu, me ajudou. Aí consegui ligar pro pessoal da prefeitura, eles me socorreram. Levou ali na Santa Casa. E aí eu já tava branco. Parecendo Michael Jackson mesmo. E a camiseta toda vermelha, tudo cheio de sangue. Mas daí, pela graça de Deus, eu fui atendido rápido. Eu tenho um pouco alergia à anestesia. Não sei se é alergia o fato, mas a anestesia não pega em mim direito. Então aplicou, quem me atendeu foi até o Chinchila. Ele aplicou várias anestesias, a metade do meu corpo já estava paralisado, eu não sentia nada, mas eu sentia ele colocando a agulha aqui, costurando, passando esse foguinho aqui. E aí falou, ó, o jeito que você tem é você segurar aí, se quiser eu coloco um pano na sua boca e eu vou fazer um procedimento. E aí, mas graças a Deus, e também isso foi realmente, tem que testificar, porque no dia eu tinha prova na faculdade, bem nesse dia. E aí, daí, nisso, me enfaixou toda a mão, eu só fiquei, o Chinchilla até falou, vou enfaixar toda a mão. Eu falei, não, enfaixa só esses 2 dedos e me deixa esses 3 aqui. Eu falei, mas por quê? Porque eu tenho prova hoje. E eu vou tentar escrever com esses 3 dedos aqui. E aí enfaixou essa outra mão, esse dedo aqui e fui. E aí meu pai, a Raquel já estava namorando com ela, falou, não vai. Eu falei, não, quem aqui? Quando eu cheguei lá, o professor falou, os meninos falaram, professor, aconteceu isso com o Marco. Então ele falou, não quero saber, não é problema meu.
Não é problema meu. E se ele não fizer, é zero. Deus vai pensar, pode ficar tranquilo, eu estudei e eu vou fazer. E para honra e glória do Senhor Jesus, consegui fazer e tirei uma boa nota e passei na matéria. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor, irmãos. Glória. Aí, ó. Pode. Aproveita o professor Malco aí, ó. Existem pessoas que têm problema de coluna que anda assim no decorrer do tempo, anda. Curvado. Então, aqui na palavra diz que da mulher curvada, né? Aham. Isso refere a isso, que é espiritual e físico. Se no caso dessa mulher, dessas pessoas são idênticas? Sim. E aí, o que você acha? Eu creio que em alguns casos pode ser e outros não. Às vezes tem muita gente que tem erro de postura, né? O fato também de trabalhar muito sentado, ou já vem em genética, né? Tem muitos que já... ou algum acidente, né? Tem alguns que igual a gente viu, meu pai bem que tem o cupim aqui atrás, né? Fica assim, né? Mas eu creio que também que tem espiritual, né? A Raquel hoje, como ela trabalha na área de saúde, ela atende no consultório, ela percebe que nos exames a maioria das doenças é emocional e espiritual. Então muitas das vezes ali no consultório dela, ela até para de fazer o exame e fala assim, eu vou orar por você. Isso aqui não é físico, é espiritual. Então eu creio que em muitos casos também pode ser espiritual, né? Pelo fato também do fardo, né, que tem carregado, né? E esses dias também eu escutei algo de uma pessoa falando que nós carregamos muito fardo, né? E até tipo, ilustrando essa questão da curvatura, às vezes vivemos encurvados espiritualmente, né? Muito de cabeça baixa, não consegue enxergar nada, mas a cruz ela está ela está apresentada a nós. E Deus fala, né, para que a gente coloque os fardos, né? Então que hoje a gente possa, os fardos que têm pesado as nossas vidas, a gente possa colocar na cruz, né? Porque Deus fala também, que Jesus fala que o fardo dele é leve, né? Então que possamos também trocar para que toda essa enfermidade espiritual, emocional, que caia por terra. Amém? Por isso que eu também curvado carregava 3 cruzes. Ele assou Não, cruz não, pode ser fardo, né? Cruz cada um tem a sua. Ele já quer pegar as cruzes dos outros. Pegar o fardo e as Cruzes? Meu Deus, hein? Amém, irmãos? Amém! Glória a Deus. Bom, irmãos, nosso irmão Malco aí trouxe bastante referências. Espero que vocês tenham anotado todas. Fica aí como lição de casa para vocês lerem todas elas e deixar o Espírito Santo identificar aí e ensinar a vocês, amém? Eu vou dar uma cerejinha aí, quando o presbítero gosta de falar. É um moranguinho do amor. Já passou essa moda, foi rápido, né? Moranguinho do amor. O nosso irmão Malco, ele citou bastante versículos. Vamos voltar lá, né? Para emunar, né? Vamos voltar lá para fé, rapidinho. Depois a gente vai indo para cura. Tempo assim nos permitir, né? Amém? Amém. Então, fé, o Malco citou bastante e falou algumas coisas interessantes aí também para nós, né, citando aí alguns versículos. E eu gostaria só de agora encaixar também essas peças que o nosso irmão passou para nós, tá? A fé, ela pode ser dividida em 3 tipos de fé,
tá? São 3 tipos de fé. Se você puder anotar aí, tem a fé natural, tem a fé comum e tem a fé dom do Espírito Santo. Tem a fé natural, comum e dom do Espírito Santo. Amém? Nosso irmão Malco até citou, ali falou, ó, tem muitos que sabem cantar, tem muitos que sabem tocar, tem muitos que sabem pregar, porque estudou, se dedicou, aprimorou e aprendeu. Porém, tem aqueles que têm um dom, né? Hoje a gente chama até, alguns casos, aqueles do autodidata, né? Isso é um dom de Deus, né? Só de ouvir, já aprende a tocar. Tem até um amigo nosso aqui em comum, o pastor Anderson, né? Anderson Lima. Ele tem um dom, um talento maravilhoso, né? E eu lembro uma vez, na festa da cidade, ele trabalhava na prefeitura, e um músico veio com a banda e um instrumentista, parece que não pôde vir, se machucou, não sei o que, e falou, a gente tem uns professores aí, né? Aí ele falou, você sabe tocar, se eu não me engano, era sax. Você sabe tocar sax? Ele falou, não, nunca toquei. Mas você tem um aí? Ele falou, eu tenho. Ele falou, empresta pra mim. Ele falou, qual é a música? Ele ouviu umas 2, 3 vezes, pegou e começou a tocar o sax. E na mesma hora apresentou e tocou no show. Ele nunca tocou um sax. E na hora ele pegou e tirou as notas no sax, que ele nunca tinha soprado um sax. E tocou. É um dom, tá? E a fé tem esse mesmo sentido. Fé natural, a fé comum e a fé dom de Deus, dom do Espírito Santo, tá? A fé comum, ou melhor, a fé natural, é aquela que todo ser humano nasce com ela. Porque todos nós somos criaturas do Senhor. Amém, irmãos? Quem aqui é criatura do Senhor? Glória a Deus. Começou como criatura, como criação. Depois você passou para servo, para filho, para irmão, para herdeiro. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então, mas tudo começou com comum. A fé é a mesma coisa. A fé comum é como se fosse aquilo, você compra um celular, um computador. É aquela programação que já vem dentro. Já vem no aparelho. Você compra um celular, ele já tem ali uma programação de como liga e desliga, de como você baixar outros aplicativos. Já tem os aplicativos instalados nele, que é natural, já vem nele. E através daqueles você pode ir aprimorando, baixando outros, mas para isso você tem que ocupar a memória. Aleluia. Amém? E o ser humano a mesma coisa, nasce com a fé natural, por isso fé natural, tá? É aquela que nos faz começar a relacionar com Deus, podemos dizer assim, tá? Até mesmo um homem caído, ou afastado, ou que nunca conheceu ao Senhor, tem essa sabedoria natural, essa fé natural de crer e acreditar em algo, seja no sol, na lua, na terra, num peixe, num leão, num rato, né, na vaca, em estátua, em imagem. É fé, é uma fé comum, tá? É uma fé natural, perdão, nasce, já vem no HD do ser humano, tá? Então essa fé todos têm. Até pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês aí, lá em Romanos, e anotem aí também. Sempre é bom anotar, irmãos. Não deixa de anotar, que a nossa memória, ela pode nos pregar uma peça. Romanos, capítulo 1. Eu vou citando para os irmãos. Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim, ó: portanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta,
porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Lembram dessa palavra nos estudos que a gente fez de Romanos? Inexcusáveis quer dizer, não há desculpa ou justificativa para negar a existência de Deus. É isso que quer dizer essa palavra, tá? E isso por quê? Porque todos têm a fé natural. Não tem como falar Deus não existe, é inexcusável, não tem como. Porque através da criação, da existência de tudo que a gente pode ver ou não ver, são provas de que o Senhor existe. Então, e isso tudo faz com que a pessoa, o Senhor, inspirando o apóstolo Paulo, já fala isso porque sabe que todos têm uma fé natural. Amém? É como se fosse uma antena, não tem como fugir. Amém? Agora, a fé comum, primeiro começa com a natural, a pessoa começa a ver, ouvir, e através do ouvir, como diz a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ali já começa a transitar, a passar uma transição da natural para comum. Por quê? Ele começa a ouvir. Fala, existe um Deus que criou tudo, porque na sua palavra diz em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e ela vai ouvindo, e conforme ela vai ouvindo, ela vai crendo, aí ela vai transformando a sua fé natural em uma fé comum, e essa fé é a fé que faz com que a pessoa alcance a salvação. Amém? Quem tem a salvação garantida aí? Deus. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Mas essa fé comum, Sim. ela não nos diga em nós. Sim, Isso é com tradição dos pais. é através da palavra. Essa- De repente, não, Jesus explicou aí que Deus Como? existe. Tipo assim, por exemplo, católico. Isso é ensinado de uma forma. Ah. Isso é introduzido em você, né? Mas ali é uma fé natural. Natural. É. Mas depois ela vai ouvir, ó, vem ensinar para você. Ela vai ser instruída. Se é instruída a crer e conhecer um único Deus, ele passa para a fé natural. Mas se é ensinado a ela, não, a crer nisso, crer naquilo, ele já é uma fé natural, mas a comum fica um pouquinho distanciada. Mas não deixa de ser uma fé comum. Por exemplo, o catolicismo, crer em imagens. O espiritismo, crer em várias entidades. É uma fé comum também. A gente vai chegar lá. Porém, a pessoa com uma fé comum, ela pode pender tanto para o lado bom como para o lado ruim. Crer em Deus ou crer em outras coisas. Tá? É uma fé comum também. Porque a natural é que elas creem que Deus existe, ok. Mas quando ele começa a trabalhar essa fé e começar a crer, praticar, ele já está indo para uma fé comum. Aí decide o lado. Quando você está crendo no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, essa fé comum passa que você tenha a salvação. Quando você começa a crer em outras coisas, a sua fé comum te leva à perdição. Tá? Então é justamente nisso que o presbítero falou. Conforme você vai passando, ensinando, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a fé comum para a salvação. Porém, pessoas ensinam sobre Buda, sobre Hare Krishna, sobre várias outras coisas, ela vai aprendendo, ouvindo e transformando a sua fé para uma fé comum, porém que leva à perdição. Amém, irmãos? Deu para entender? Nem falar, eu tenho fé. Ok, mas que fé é a sua? Para onde a tua fé está te levando? É isso que a pessoa tem que começar a entender. Então, quer a salvação? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí é uma fé que vai ser levada à salvação.
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sem essa fé é impossível agradar a Deus. Como nosso irmão Malco leu lá em Hebreus 11, também está lá, se não me engano, Hebreus 11, capítulo 6, não é isso? Capítulo 11, versículo 6. Vamos ver aí, alguém lê para nós, para eu não ficar só aqui nas minhas palavras, que já estou aqui com o próximo. É isso, 11. Ele citou o 11 vários. É o 6, olha lá. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e é galardoador daqueles que o buscam, que é o que eu falei agora. A fé natural, ela transforma a vida da pessoa e o conduz à salvação. Por isso que diz aqui, sem a fé natural é impossível agradar a Deus, porque é necessário que essa pessoa creia que ele exista. Creia que ele exista. Então, se não crê que ele exista, não tem uma fé natural. Aí o Malcolm fez até a leitura dos pais da fé, vamos dizer assim, né? Como muitas pessoas gostam de citar. E todos eles fizeram essas maravilhas através da fé comum, natural, comum e dom do Espírito Santo, que é o que a gente vai citar daqui a pouquinho, tá? Então, aquela lista que o Malcolm leu ali de Hebreus 11, já são de homens sendo usados através da fé, dom do Espírito Santo, tá? Mas antes, voltando um pouquinho na fé comum, em Tito, capítulo 1, versículo 4, diz assim, Paulo, né, escrevendo a Tito e dando um testemunho dele, fala: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui o apóstolo Paulo mostrando, Tito, meu verdadeiro filho, através da fé comum. O que Paulo está falando? Você é meu filho porque você ouviu a palavra de Deus através de mim, e essa fé comum brotou em você. Então ele falando aqui, você é meu discípulo, através da palavra que eu preguei, você ouviu, e porque você ouviu, você gerou em você a fé, porque a fé vem pelo ouvir. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E essa fé gerou nele o que? A salvação, porque ele creu que Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Então a fé comum que o conduziu para a salvação. Vamos para Judas. E escrevam também, tá? Romanos 10, 17. Se não me falha a memória, que essa referência que a fé vem pelo ouvir. Judas, versículo 3. Tá? Porque só tem um capítulo, então você não necessita falar capítulo 1. Então você só fala versículo, porque é apenas um capítulo. Tá? Judas, versículo 3. Diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? Então ele já fala aí a diligência acerca da comum salvação, através da fé que foi dada aos santos. A fé que foi dada aos santos. A fé que é dada aos santos é a fé que gera salvação. Amém? Amém, irmãos? Eu estou indo muito rápido, tá dando para entender bem ou não? É? Citou aí Romanos 10, 17. Quer ler? Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá? Só a referência para vocês anotarem aí e não
esqueceram. A gente fala muito, mas às vezes tem gente que não sabia da onde era. Então, tá aí. Sim. Não entendi. Fala de novo, por favor. Essa fé natural, ela pode ser desconstruída. A fé natural, ela não é desconstruída, ela existe e está lá. É como se você chegasse com um celular e falasse, eu quero apagar o aplicativo que liga e desliga o celular. Não tem como. Ela já existe. Ela não é deletada, não é desconstruída. Ela é acrescentada, vamos dizer assim, ela já existe lá. Mas conforme você vai ouvindo a palavra de Deus, aquela fé natural ela vai aumentando a ponto de ela se transformar em algo ainda maior. A gente colocou como fé comum, tá? Que ela é algo além, tá bom? Como também está lá em Efésios 2, no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então, toda a fé é dom de Deus. Fé natural, dom de Deus. Fé comum, dom de Deus. Porém, o Espírito Santo dá algo além. Então você vai acrescentando, como a gente acabou de falar com a Pri. A fé 2:8. E a fé natural, ela aumenta e vai crescendo. Vira uma fé comum. Conforme você vai melhorando, ouvindo mais, estudando mais, buscando mais, aquela fé comum se transforma numa fé que é um dom do Espírito Santo. Como o Malco citou lá no começo, de uma maneira maravilhosa. Falando, ó, tem muitos que aprendem a tocar, aprendem a cantar, aprendem a pregar. Porque você estudar, você chega lá. Mas tem gente que já sabe, porque é um dom de Deus. Amém? Então é um dom. Porém, todo dom, você não pode dispensar a preparação. Continua acrescentando. Porque quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto mais é pedido, mais é dado. Amém? Quem quer mais da parte do Senhor aí? Então continue buscando a Ele. Amém? Eu vou citar mais alguns versículos para você aí. É só anotar, tá bom? Em Judas, versículo 20, tá? Que mostra aí também através da oração no Espírito Santo, torna a fé santíssima. Então olha só como a fé vai acrescentando. Então você sai da natural, vai para a comum e vai buscando ao Senhor a ponto que essa fé ela se transformar numa fé santíssima, a ponto de você ter o dom do Espírito Santo, tá? E tudo isso através do que? Essa projeção nos mostra o que? Primeiramente, edificação própria, porque através da fé você começa a realizar coisas que você não imaginava. Como o Malco também citou em Tiago 2, né, que a fé também sem obra é morta e a obra sem fé é morta. Então o que é? Conforme você vai acrescentando a sua fé, através da fé você vai praticando e obras vão acontecendo. Então quando você está realizando através da fé as obras, ela vai aumentando. Amém? Tem que caminhar junto. Então a fé ela é evidenciada através da obra. Só que a fé comum já passando por dom. Amém? Fé natural dificilmente é evidencializada com obras, né? Com obras de bênção e de milagres, tá? E aí a gente entra no próximo nível, que é dom do Espírito Santo. Como não preciso nem citar muito, nosso irmão Malco leu lá em Hebreus 11, os pais da fé foram movidos através do dom do Espírito Santo. Qual que é? Hebreus 11:1. Citem para mim, como que é? Não, fala alto, gente, fala. Se está em dúvida, vai lá, Hebreus 11:1. Pode ler, não tem problema. Vai lá, quem pode ler então, bem forte. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não veem. Ó, então a fé, irmãos, é você acreditar naquilo que você não está enxergando. A fé é você pisar na onde você não está vendo se tem chão. A fé é se jogar sem saber para onde você vai cair, mas sendo estimulado e direcionado pela palavra do Senhor. Imagina o Espírito Santo chega lá, através dos anjos: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai até a terra que eu vou te mostrar. Ele morava no meio de uma família idólatra, que não falava de Deus, o pai dele não falava, ele ouviu falar de Deus através do avô, por exemplo, de Sete. Ele não ouviu do pai dele, o pai dele era pagão, mas ele ouviu a Deus porque alguém pregou para ele. E ele deixou de ter uma fé comum para uma fé natural, uma fé comum. E aí, quando ele teve um encontro com o Senhor, ele já foi para a fé dom de Deus, porque ele fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que você nem sabe para onde é. Sai do conforto. Ele tinha tudo, era rico. Morava na região do Ur dos Caldeus, uma das regiões mais prósperas da Mesopotâmia. Ele fala: sai da sua riqueza, sai do seu conforto e começa a andar por aí. Vai para onde? Só segue. Eu vou falar e você anda. Assim, só que você quebra os vídeos que o seu pai faz isso aí. Quebrar o quê? Os laços de idolatria que o pai deixou. Por que também? Ele ouviu a Deus e não saiu. Aí o que acontece? Seu irmão morre. Aí o pai resolveu ir. Saiu de Ur, parou em Padã Arã, ficou lá. Aí pela segunda vez o Senhor fala para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela. Ele não foi, morre o pai. Aí ele foi. E mesmo assim não fez conforme Deus queria, porque levou Ló junto. Não era para levar Ló, era para ele sair do meio da terra e da parentela. Mesmo assim ele leva, quase o sobrinho morre em Sodoma e Gomorra, perdeu a família, enfim. Pelo menos um, né? Amém, irmãos? Mas ele foi movido pela fé. Noé fala: ó, constrói uma arca. Gente, nem barquinho tinha. Não tinha nem um caiaque, gente. Não existia. Eles não precisavam navegar. Eles não precisavam disso, irmãos. E outra, fala: constrói uma arca desse tamanho, nessa proporção, porque vai ter um dilúvio. Noé nunca tinha ouvido falar em chuva, porque não tinha chovido na terra. Era só o orvalho que caía no amanhecer. Aí ele fala: vai ter um dilúvio. Ele não sabia que era chuva, não sabia que era tempestade, não sabia que era enchente, e ele teve que acreditar num dilúvio. E ele acreditou. E por isso Deus o honrou. Isso é fé, é dom de fé. Amém? É acreditar naquilo que você não vê. Como se chegasse para você hoje uma pessoa que não tem condição para nada, para comprar um pão. Ele falou: você vai ser um dos homens mais ricos dessa terra. Muitos falariam: você é louco, não consigo nem comer um pão duro. Agora tem um falando: se Deus está falando, eu creio e vou caminhar para isso. Ele vende o pão duro dele hoje para comer um pão fresquinho amanhã, e vende mais, daqui a pouco ele está rico, porque ele teve fé para isso. Amém? Então é a fé, dom de Deus. Operar, agir no impossível, no invisível. Amém, irmãos? Amém? Então isso é a fé. Fé, dom do Espírito. Eu quero falar da palavra, operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir o operar do Senhor? Quem pode impedir? Dependendo da situação, nós mesmos. Porque assim, operando eu, quem impedirá? Isso ninguém pode impedir. Porque isso é uma lei, é uma ordem. Deus falou e está falado. Mas se for na sua vida, você impede. Amém? Só que se você crê, aí quem pode impedir? Ninguém. Você vai romper e
e vai fazer aí, como foi na palavra, você pode dar ordens à montanha, lance ao mar. Essa figueira, essa amoreira, sai daqui e se planta no meio do oceano, como diz a palavra do Senhor. Amém? Então, temos fé, como o Malco falou. É a fé como um grão de mostarda, uma semente de mostarda. É como, não ter a fé do tamanho, como muitos confundem. Não é ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, é ter a fé como o grão de mostarda, que mesmo sendo pequeno, quase invisível, se transforma numa grande árvore. E assim você será também. Para muitos pode ser um pequeno e não ser nada, mas daqui a pouco você vai ser uma grande árvore plantada junto a ribeiro de águas. Amém? Quem recebe isso dá um glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Dons de curar. O Malco explicou muito bem. Muita gente passa desapercebido e direto, falando, não, é dom de cura. Não, não é dom de cura. É dons de curar. É plural, não é singular. É plural. Como ele trouxe ali as referências, aí foi hebraico, foi grego, foi latim, só faltou aramaico ali, meu Deus do céu. Amém? E cada um, se você pegar da maneira que ele escreveu, você pode juntar as peças ali, você vai ver como é profundo o que Deus quer dizer só na tradução. Mas é dons, por quê? Ele explicou por quê. Porque é âmbito físico, espiritual e na alma, que é nas emoções, como ele falou. Então, cura física, cura na alma e cura no espírito. Tá bom, irmãos? Então, é bom a gente entender isso. Por isso que é dons de curar, tá? E a cura, ela pode ser instantânea, automática, na hora, ou ela pode ser gradual, aos poucos, tá? Não tem uma regra de orar a pessoa ser curada instantaneamente. Se foi, glória a Deus. Mas tem uns que é gradativo. O Malco citou o exemplo dos 10 leprosos. Eles chegam primeiramente com a sua fé natural, passando já para uma fé comum. Falou, mestre, nós queremos ser limpos, curados. Falou, vá até o sacerdote e apresenta a sua oferta. Eles não estavam curados ainda, não estavam limpos. E eles ouviram a palavra. E por ouvir a palavra, gerou o quê? A fé. Porque a fé vem pelo... Eles ouviram a palavra e tomaram posse. Através, até como eu profetizei na sua vida. Se você tomar posse, essa fé vai fazer gerar na sua vida também, em nome de Jesus. E através daquilo eles foram caminhando. E durante o caminho, de repente, eles foram começando a perceber que as manchas saíram. Que de repente aquela falta de sensibilidade começou a aparecer a sensibilidade. E eles perceberam que foram curados de uma forma gradativa. Pena que somente um voltou para agradecer. Porque a palavra gerou cura para os 10. Porém, a atitude de reconhecer Jesus gerou salvação para um. 9 foram curados, porém um foi curado e salvo. Porque quando ele ouve a palavra, ele creu. E ela, através daquela palavra, gerou fé. Ele foi andando. Aí a fé o curou. Naquela hora. Aí ele volta para agradecer. Ele saiu de uma fé comum para uma fé dom do Espírito Santo. Porque ele teve a cura. Mas quando ele volta para Jesus, ele reconhece o Senhor. Ele agradece o Senhor. E o Senhor fala, a tua fé te salvou. Olha só como é gradativo, amém? E ali a cura foi gradativa, como também em Marcos 8, 23, tem a cura do cego, que o Senhor vai conduzindo ele pelo caminho. Faz o lodo, coloca ali, vai caminhando, vai para fora, vai lavando, vai até o tanque, limpa, vê se está direitinho. Ó, se limpou, e aí, tá vendo? Tô vendo homens como árvores. Espera aí, vamos se limpar de novo, vamos aí que é meio gradual. Limpou de novo, não, agora estou enxergando, glória a Deus. Então, é gradual. Como tem umas que é instantâneo, né? O Malco citou a cura da sogra de Pedro. Estava lá enferma, com febre, na cama. O Senhor deita, ou melhor, se inclina, estica a mão
repreende a enfermidade e ela imediatamente é curada. E passou a servir. É importante, ser curado, volta para agradecer. É curado, começa a servir. Porque quem é curado, cura. Quem é curado, passa a servir. Então nós somos curados para servir. Amém? Amém, irmãos? Mulher do fluxo de sangue e demais outras também. Citou também o centurião de Cafarnaum, quando fala, mestre, eu sou homem de autoridade. Eu mando aos meus servos irem, eles vão, mando voltar, eles voltam. Dê apenas uma ordem, que o meu servo será curado agora. O Senhor, através da fé daquele homem, fala, ó, através da sua fé, não vi fé igual aqui. Então pode voltar que ele já foi curado, instantaneamente. Amém? Então tem as etapas para uma cura, pode ser imediato ou gradativo. Então, se você tem orado pela sua cura ou pela cura de alguém que ainda não aconteceu, fique em paz, ela é gradativa também. E tem pessoas que o Senhor permite ficar com aquela enfermidade para um tratamento ou um testemunho ou para que a glória do Senhor venha se manifestar. Mas o que é mais importante é ter a cura espiritual, que é a certeza da salvação. Amém, irmãos? Pastor, Sim. você está um exemplo da minha filha. Minha filha passou por uns tempos aí uma dor na hérnia umbilical. Sei. Foi uma dor terrível. E nós pedimos oração. Hérnia umbilical ou inguinal? Não, umbilical. Umbilical. E então, aí foi no hospital, fizeram o procedimento, né, tudo que tinha que fazer. Aí aliviou essa dor. Aí foi eu. E ela desesperada, e a minha esposa também, por causa dessa dor. Então ela também passou a ter uma dor psicológica. Então tinha que esperar. Então, né, pedindo oração, orando, aliviou. Então chegou o dia que o médico passou assim, daqui 10 dias vou marcar a cirurgia. Então foi feita essa cirurgia. Mas antes já tenho feito os procedimentos. Aliviou. Porque se fizesse aquela cirurgia naquele exato momento, será que poderia ser aquela dor umbilical ou poderia ser uma dor em outros local do corpo? Sim. Então ia ser uma cirurgia complicada e um risco de vida dela. Correto? Então, Deus Isso aí. agiu daquela forma. Amém. Porque Deus operou através também de uma cura física e gradual na vida dela. E daqui a pouco, em nome de Jesus, vai estar 100%. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão comigo aí? Amém. Tá ligado aí ou não? Amém, irmãos? Agora voltando aqui também na cura, ou melhor, continuando, cura física, Malco citou bastante versículo, depois vocês leem, cura espiritual também. A dificuldade até mesmo do Malco e de todos nós, se você for procurar cura emocional, cura psicológica, cura na alma, né? Você não vê assim tão explícito, mas eu vou citar só alguns versículos de como Deus opera e a gente tenta aí já citar alguns exemplos. Vamos lá, em Mateus 11, 28, diz assim, para a gente entender na onde é a cura emocional, na alma, tá? Em Mateus 11, 28, diz assim, vinde a mim, todos que estáis e sobrecarregados ou oprimidos, né? Em algumas versões, que eu vos aliviarei. Vamos lá para Salmo 34. Encontraram aí Salmo 34? Vamos ler o 17 e o 18, que diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que
tem um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Amém? As livra, nesse caso nosso, as cura. Um exemplo, aquela mulher que foi pega em adultério. Ela tinha pecado físico e o pecado na alma. Aquela mulher se via como rejeitada, angustiada, oprimida. Ela, se fosse colocar até como hoje, poderia ter um princípio aí de depressão, de ansiedade, de repente. Por quê? Porque ela vivia de uma forma que ela era escória da sociedade. E aí todos a rejeitavam, a ponto de quererem matar ela. E aí o Senhor, através de uma atitude, a cura na sua alma. Porque ela estava prestes a morrer e se preparando para isso. E de repente na mente dela, ela poderia até estar pensando, eu até mereço, porque eu não sou nada, não sou ninguém. Olha o que eu faço. Aí o Senhor fala, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Dos anciãos começam as pedras caírem e todos foram embora. Aí aquela mulher fala, e o Senhor? Ela entendia e percebeu que o Senhor Jesus era o único que assim podia fazer. Mas aquele que podia acusar, amou. E através do amor, curou a alma dela. Curou as emoções dela. Amém, irmãos? O amor fez ela ser curada nas suas emoções. Outro exemplo, Jesus caminhando para ali próximo a Samaria, e uma mulher vindo tirar a água ao meio-dia, que não era o horário. Por que ela foi meio-dia? Porque ela sabia que ela não era, entre aspas, digna de estar em sociedade. Porque a sociedade não a queria, as pessoas não queriam ela por perto, as pessoas a rejeitavam por causa das suas atitudes, sim, por causa dos seus erros, sim, mas não tinha uma pessoa para abraçar e a amar da maneira correta. Homens amavam no seu físico e a abandonava. Não é à toa que Jesus falava, o que você está já é o quinto, porque ninguém te amou como você merecia. Isso foi gerando angústia, agonia, depressão, de repente até baixa autoestima, porque ela não queria ficar junto. Por quê? Porque na alma dela, ela achava que ninguém dava atenção, achava que ninguém a amava, achava que ninguém a queria. Mas o Senhor falou, aí, você pode achar isso, mas é mentira, eu te amo. Eu te amo. Você está entendendo isso? Ele fala para você, eu te amo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, angustiados, depressivos. Eu vos aliviarei. Eu curarei a sua alma, sararei a sua alma. Aleluia. Médico algum pode chegar nessa área. Médico algum. Só o Senhor. E você pode ser ferramenta para chegar. Por quê? Você tem fé? Sabe aquele momento de cuidar de você? Isso, é o momento de cuidar de você. É isso mesmo. Amém, irmãos? Coloque de pé em nome de Jesus. Podemos dizer que sim. Na verdade ali, essa questão já é mais um milagre de sinais, maravilhas e prodígios na vida do menino, mas para ela, eu não sei se uma cura na alma em si, porque ela que era fato, né? Ali, no caso, já é um fato, já é acontecido. Ele morreu, ela só tinha que aceitar, né? Mas o Senhor mudou. Sozinha, sem marido, sem filho para sustentar ela,
Ali já é uma, podemos dizer que é não um livramento, mas enfim. Agora entrando só nisso, só uma correção também, irmão. Nos versículos que você citou de cura espiritual, tem 2 casos que podemos citar como libertação. Demoniado gadareno, a Bíblia ali não chega a citar alguma enfermidade nele, né? Mas sim ele sendo possesso mesmo. Então ali entra mais na linha de libertação, tá? Libertação por completo, tá? Enfim, feche os seus olhos. Eu sei que já passou do horário, irmãos. Eu sei que a gente estendeu um pouquinho. Tivemos 2 aulas especiais agora. Mas eu não sei se você está sentindo a presença do Espírito Santo. O Senhor, Ele quer curar aqui nessa noite. Oh, Espírito, sopra na alma agora. Rabadai Kishore Nebekianda Rabadai. Flua. Andarai Kishore Nebekiandarai. Oh, sopra de dentro para fora agora. Senhor, tem um encontro com ela agora, como o Senhor teve com aquela mulher samaritana. Rios de água vivas fluindo do ventre agora. Ei, mulher, sinta aí agora. Oh, Deus, vai agora. Onde homem algum pode. A tua palavra penetra entre as juntas e medulas, vai lá na alma. Tira agora, Pai. Raiz de amargura, princípio de depressão, rejeição, síndrome de rejeição. Ei, homem algum pode dar o amor que eu tenho para ti. Receba o meu abraço como eu abracei aquela mulher. E toda a agonia interna dela foi saindo. Vai sentindo aí agora. Ser curado agora. Ei, quantas vezes no quarto sozinha não tem força para levantar, para comer, para beber, se vestir ou até mesmo banho tomar. Você achou que estava sozinha? Estava contigo, filha minha. Estava contigo. Não acabou. Não peça para ir embora antes da hora. Muito tenho eu para fazer através da sua vida. Sua família verá o que eu irei fazer. Através deste milagre que eu vou fazer em sua vida, outros verão, sentirão e serão curados. Se mantém de pé, firme, não desista. Sinta o meu toque aí agora. Homem algum te toca, mulher alguma vai te tocar agora. Eu te toco, sinta aí, ó. O Espírito Santo te tocando agora.
Ei, você também, filha minha. Eu já tenho preparado um especial para ti. Raikenai que chore decai. Não precisa ficar procurando nem olhando à direita ou à esquerda. Você será surpreendida com alguém, um varão que eu preparei. E estou capacitando e preparando ele para ser não o que você pede, mas sim melhor. Tu não é rejeitada, tu não é abandonada. Você apenas está sendo guardada por mim, porque ninguém pode te tocar indevidamente. Ranai que chorene que andarabadai. Então não procure mais. Não pense mais que já é tarde. Sara disse a mesma coisa. Já sou de idade avançada. Você não sabe o tanto que eu tenho para fazer ainda. Ranai Keroshanai. E ele completará o teu ministério. E vocês irão fazer grandes coisas nesta terra. Oh, Radai Kenorobe que andarai. Oh, Radai que chorene que andarai. Oh, eu trato em você para depois tratar nele. Radai que chorene que andarabadai. O amor muda tudo. Continue amando, continue cuidando, que eu mudo a história. Aleluia. Meu Deus.